Que bom, né? A gente viver na presença do Senhor, estar na presença do Senhor, louvar a Ele, invocar o nome dEle. Eu vou falar hoje sobre uma parte de uma parábola chamada Parábola do Semeador. Está lá em Mateus capítulo 13, eu vou ler só os primeiros versículos e diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse assim: Escutem, um certo homem saiu para semear. Quando ele estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Então os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque elas não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Jesus estava à beira do lago da Galileia, como nós acabamos de dizer, não longe da cidade de Cafarnaum. Ele falou nessa ocasião 8 parábolas nesse capítulo. Cada uma delas contém um mistério sobre o reino dos céus. A primeira que ele falou sobre os tipos de pessoas ou ouvintes, são os 4 tipos de solo. São essa que nós acabamos de dizer. O solo, aquela que a semente cai à beira do caminho, aquela que cai entre pedras, a outra que cai entre espinhos e a outra que cai em boa terra. A segunda parábola fala da mistura do mal com o bom no mesmo lugar, que é do trigo com o joio. A terceira fala do crescimento desejado por Deus em nossas vidas, que é do grão de mostarda. A quarta fala sobre o efeito terrível dos falsos ensinamentos e sobre a religiosidade. Como tem um efeito ruim a religiosidade na vida das pessoas. Essa é a parábola do fermento. A quinta parábola fala sobre o verdadeiro tesouro e a vida abundante, que é o tesouro escondido e a pérola de grande valor. A sexta parábola fala sobre o discipulado e a cruz, que é a parábola da rede. A sétima parábola que ele falou nesse capítulo fala sobre o efeito universal da verdade. E a última parábola sobre a mistura das velhas verdades e das novas verdades. Nós vamos ver que Jesus sempre ensinava por parábolas, mas por que ele fazia isso? Em primeiro lugar, para esconder a verdade dos ouvintes desinteressados e dos ouvintes também interesseiros. Aqueles que só queriam ver as curas e só queriam receber. Em segundo lugar, ele falava por parábolas para esclarecer a verdade àqueles que o buscavam. Porque em seguida nós vamos ver nesse mesmo capítulo que ele se retirou e explicou a verdade para aqueles que perguntaram a ele: o que o senhor quis dizer mesmo? Então ele disse, foi nessa ocasião que ele disse: eu sou a verdade. E em terceiro lugar, para cumprir a profecia. Está lá no capítulo 13 ainda, no versículo 35, lá em Mateus. Mas hoje nós vamos falar só sobre um dos aspectos dessa primeira parábola do capítulo 13. O título da mensagem é O Solo Pedregoso. Essa é uma das mensagens que eu mais gosto de pregar. Porque um dia eu já era profeta, já era missionária, e eu li essa parábola, eu ia pregar num lugar. Então, eu perguntei a Deus: Senhor, o que eu vou pregar? Eu não tenho nenhuma mensagem nova para pregar. E eu ia pregar num lugar, pela primeira vez, e eu estava muito empolgada em pregar nesse lugar. Era na igreja que eu frequentava, só que era uma reunião diferente que ia começar.
E eu não sabia, então Deus me levou a essa parábola e começou a me ensinar algumas coisas. E quando eu comecei a ler, eu disse: epa, mas eu sou essa semente que caiu em boa terra. Afinal, eu fui missionária, ganhei almas para Jesus, eu sou uma bênção, né, Jesus? Jesus disse: não, minha filha. Falei: como assim, papai? O que houve? Jesus disse para mim: você é um solo pedregoso, mas eu vou mudar isso na sua vida. E aí ele começou a me ensinar, e o ensino dele para mim é a mensagem que eu vou entregar hoje para vocês. E a primeira coisa que o Senhor ensinou a começar é que em todas as partes da terra existem terrenos como esse que Jesus andava. São pequenos bolsões de terreno pedregoso cercados de muralhas de granito, que são retiradas da terra à custa de muito esforço, muito suor e muito trabalho dos proprietários. Essa terra pedregosa de que Jesus falou, que cresce logo, a florzinha cresce logo, e dá logo fruto, e aos olhos de todos parece uma bênção. Eu fui assim, eu aceitei a palavra do Senhor, e comecei a frequentar a igreja, e comecei a dar fruto, mas aos olhos das pessoas, eu parecia uma bênção que ia embora o tempo inteiro, que nada ia me deter, mas eu sabia que a minha vida espiritual era assim. E não passou muito tempo, eu comecei a murchar realmente na igreja. Porque nós precisamos de profundidade com Deus. Nós precisamos de muita terra, que é a palavra, para que a gente possa crescer para cima aos olhos das pessoas e crescer para baixo. Então Jesus conhecia muito bem esse tipo de terra. E Jesus começou a falar comigo assim: Mara, para arrancar os frutos de você, para transformar a sua vida, é a custa de muito suor. Porque você é um terreno pedregoso. Cada dia eu tiro uma pedrinha. Cada dia eu retiro alguma coisa que impede você de crescer. E não é fácil. Não é um trabalho fácil. Então eu estou mostrando para você, comparando com o trabalho desses agricultores, que eles plantam num lugar cheio de pedras. E para eles tirarem dali uma planta com seu fruto, eles têm que ter muito cuidado. Eles têm que regar, eles têm que ter uma atenção muito maior do que aquela que tem uma terra fértil, que não tem pedra nenhuma. E Jesus, ele deve ter meditado nos textos do Velho Testamento, nos quais Deus comparava o seu povo a um terreno pedregoso, como lá em Ezequiel 36, 26, diz assim: e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A razão por que não há quase fruto nas nossas vidas, ou porque não crescemos como deveríamos, é porque a nossa alma é um terreno pedregoso. Então Jesus nesse dia começou a me explicar o que é uma alma pedregosa. Quais são as características de um caráter pedregoso? Que tipo de conduta ou comportamento revela ou indica a existência de pedras debaixo da superfície? Antes de nós respondermos, nós temos que lembrar da necessidade imperiosa do povo de Deus de produzir fruto. Jesus disse assim: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Ninguém vai conhecer a gente nem pelo crentez que nós falamos, nem pelas igrejas, porque não tem uma cruz grande atrás, nem pela nossa vestimenta, nem porque a gente anda com a Bíblia debaixo do braço, até porque hoje ninguém anda mais com a Bíblia debaixo do braço, porque eu, inclusive, ando com a minha no celular, não é? Então, como é que vão nos conhecer? Não é apenas ganhar almas para Jesus. Ele nos adverte que de nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E foi isso que Jesus falou comigo. Na época eu já tinha sido missionária e Jesus falava amorosamente comigo. Nós somos reconhecidos ou identificados somente pelo tipo de fruto que produzimos. Não é pelo fato de sermos membros de uma igreja, não é pelo
pelos dons que nós temos, não é pela igreja que frequentamos, não é isso que nos diferencia das outras pessoas. Diante de Deus, e quem disse isso foi Jesus, é pelos nossos frutos é que nós fazemos a diferença. Portanto, nem Deus nem o mundo nos conhece e identifica pela experiência sobrenatural que nós temos, nem pelos dons que nós temos. Lembre-se de Moisés diante de Faraó. O que Moisés fazia, os encantadores de Faraó também imitavam. Nós somos identificados e reconhecidos pelo tipo de fruto que nós produzimos em nosso caráter. É por isso que em Mateus 7, 21 e 22 está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A marca suprema do povo de Deus são os bons frutos. É a obediência a Deus. Mas o que é que o terreno rochoso e o solo improdutivo tem a ver com tudo isso? Há 3 tipos de terreno rochoso. Primeiro, é aquele que tem uma fina camada de terra cobrindo um leito de pedra, como se tivesse uma camadinha de terra assim, e embaixo tivesse uma pedra. A vegetação que brota nesse tipo de solo dura pouco, porque logo vem o sol, logo perde a umidade, logo murcha, e alguns até vivem algum tempo assim, mas com o tempo morrem. Ou então continuam sem crescimento, continuam definhando ou continuam estacionadas por algum tempo. Sabe por quê? Porque não há espaço para que as raízes se expandam. Há pessoas que aceitam a Jesus, que recebem a palavra com alegria, que começam a desenvolver-se dentro da igreja. Todos pensam que vai ser uma bênção, mas de repente aquela pessoa para e começa a murchar dentro da igreja. E aí nós nos espantamos. O que foi que aconteceu? O problema principal é a falta de profundidade. E isso se resume em uma única palavra: incredulidade. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus também nos adverte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muita gente tem ouvidos, mas não ouve. Não abre o coração para receber a palavra. A palavra nos lava e nos transforma. O mais interessante é que as enormes formações de pedra se encontram no subsolo, portanto, fora das vistas, escondidas aos olhos das pessoas. No entanto, encontram-se presentes em muitas vidas. Quando Jesus diz que a gente não pode viver de aparência, que a gente não pode acreditar só no que vê, ele também fala nisso. Você olha para a pessoa e diz: poxa, que bênção! E Jesus me disse isso nesse dia. As pessoas olham para você e dizem: nossa, que bênção! Que mulher abençoada, cheia de Deus. Mas você sabe, Mara, como a sua vida é cheia de altos e baixos. Nesse dia Jesus disse para mim: você sabe como a pedra da incredulidade que tem dentro do seu coração impede que eu haja. E Deus usou um profeta e disse: a sua fé é muito pequena, mas eu vou aumentar. A incredulidade, ela nos impede de ter uma vida abundante. Ela nos impede de florescer dentro da igreja. Ela nos impede de ser feliz. Ela impede cada um de nós. Jesus diz, a Bíblia diz que aquele de quem Deus se agrada, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria. Mas para você ser alegre, não é só quando tudo está bem, não. Nós temos que aprender a ter alegria quando as coisas também não vão bem. E isso só quem crê. Quem tem um coração cheio de incredulidade não consegue conhecer a vida abundante. A incredulidade, ela tem 3 dimensões. Primeiro, logo que nos convertemos, a nossa fé nem sempre se centraliza em Cristo, e sim na igreja e no ambiente que a igreja nos proporciona. Os pastores, os pregadores, os amigos,
o profeta, as experiências de cura, tudo isso alimenta o recém-nascido. As orações respondidas, né? Muita gente quando se converte conta que ia chegando na igreja, orou por uma vaga e a vaga apareceu. Orou para o ônibus chegar e o ônibus chegou em cima da hora. Quando as coisas não vão bem, ficam amargos e começam a endurecer o coração, porque a sua confiança não estava em Cristo, e sim nas pessoas que fazem parte da igreja. E é assim que as pessoas saem da igreja quando alguma coisa não vai bem com elas dentro da igreja. E é por isso que tem gente que pula de igreja em igreja. A sua fé não está fundamentada em Cristo, está fundamentada nas pessoas. E quando aquelas pessoas não agradam mais, elas vão para outro lugar. É por isso que temos que crescer e superar essa fase. A igreja é um lugar onde todos trazem as suas lamparinas já acesas. E juntos nós formamos uma grande labareda de fogo. E ali nós nos abastecemos de mais azeites. Mas temos que manter a nossa chama acesa o tempo todo. Amém. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, onde quer que nós estejamos. A igreja nos fortalece e nos aquece, mas quem tem o poder de acender a lamparina, quem tem o poder de manter a tua lamparina acesa, é o Espírito Santo de Deus, através da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa camada de incredulidade que está fora das vistas das outras pessoas impede a operação de Deus na minha e na sua vida. As pessoas não enxergam a camada de incredulidade que tem no seu e no meu coração. Porque a Bíblia diz que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós iríamos ao monte, sai daqui para o outro lado e ele iria. A segunda dimensão da incredulidade é a nossa recusa em crer realmente na palavra de Deus. Muitas pessoas comparam a Bíblia a outros livros e a outros autores humanos. Muitos acham que podem aceitar ou rejeitar partes da Bíblia. Exemplo, Paulo diz, a mulher deve submeter-se ao marido. E diz também, o homem deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Tem gente que acha um absurdo, que não é para os dias de hoje. É por isso que a Bíblia fala tantas vezes no endurecimento do coração. Exemplo, a Bíblia diz que, se possível, devemos ter paz com todos. No entanto, enquanto não procurarmos evitar brigas, críticas às outras pessoas e perseguições, nós estaremos em desobediência à palavra de Deus. A resistência da nossa vontade endurecida impede-nos de dar fruto, impede-nos de crescer, impede-nos de amadurecer. É por isso, nós na verdade não cremos que a palavra de Deus é para os dias de hoje. Não cremos que aquilo que está escrito vale para mim e para você, não só para Paulo ou para Pedro, não só para Salomão ou para Davi. Quando ele disse que aquele de quem Deus se agrada, ele dá conhecimento, sabedoria e alegria, é verdade, é para hoje, é para mim e é para você. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você quer de Deus? Não duvide dEle, não duvide da palavra dEle. Ele não vai te dar na hora que você quer, mas Ele vai entregar na sua mão. Agrada-te do Senhor. A terceira dimensão da incredulidade é a nossa preocupação constante com o nosso eu. Nós aprendemos que devemos ser autoconfiantes, que devemos promover a nós mesmos. Na direção inversa está o apelo de Jesus para que esqueçamos tudo isso. Em Mateus 10:39 diz assim: quem perder a vida por amor de mim, achará. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É por isso que Jesus disse que é preciso nascer de novo. Nós temos que deixar a dimensão do mundo que valoriza o nosso eu. Eu tive muita dificuldade. E nessa época Deus falou muito comigo, porque essa era uma dificuldade minha.
Nós dizemos: eu faço, eu sou, eu vou, eu não deixo, eu sou contra, eu não concordo, eu proíbo, eu exijo, eu não admito. Nós estamos cheios de coisas assim. Falamos constantemente. O que fazer? Há 3 coisas que nós podemos fazer com o auxílio do Espírito Santo para que ele quebre as pedras da incredulidade. E todos nós temos, preste atenção, porque hoje Deus quer quebrar as pedras da incredulidade do seu coração. Eu não acreditava que Deus iria entregar um ministério nas minhas mãos. Eu não acreditava que Deus iria fazer muitas coisas na minha vida. Naquela época, eu orava para o meu pai se converter, mas eu não cria realmente. Eu orava por muitas pessoas da minha família, mas eu não cria que hoje eu veria mais da metade nos pés do Senhor. Eu não cria, e Deus quer tirar essa pedra da incredulidade do nosso coração. O que fazer? A primeira coisa é pedir a Ele que se revele a você de todo o coração. Isso porque quando compreendemos que Deus é realmente bom, isso quebra o nosso coração de pedra. Deus é bom. Você é filho dele, é filha dele. Se você está pedindo uma coisa a Deus, ele não vai te dar uma pedra. Se você está pedindo pão, ele não vai te dar uma pedra. Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. A segunda é pedir que Deus se revele a nossa condição, que mostre o que precisa ser modificado em nossas vidas. Trata-se de ter um encontro consigo mesmo. Isso vai nos mostrar que precisamos ser preparados para recebermos as bênçãos de Deus, para darmos o devido valor a elas e a glória a Deus. Isso não pode ser feito no meio da multidão. Jesus falava por parábolas, mas depois ele saía, levava os discípulos para um canto e lá ele explicava o significado das parábolas àqueles que se interessavam por isso. Saia do meio da multidão. A multidão grita: crucifica-o. A multidão acusa. Na multidão você não tem nome. Na multidão a cura é superficial. Saia do meio da multidão. Mas todo mundo faz. Deus quer um encontro pessoal. Deus quer que você se aproxime cada vez mais dele. Deus quer fazer com você. Lá no Antigo Testamento cita um homem, logo no início. Ele andava tão perto de Deus que Deus o tomou para si. É isso que Deus quer de nós. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se converta e viva. É por isso que Deus quer que nós nos convertamos. Isso vai fazer com que desejemos de todo o coração mudar. E deixemos de ser obstinados, o que permitirá uma operação mais profunda de Deus na minha e na sua vida. A terceira coisa é pedir a Deus que nos dê fé. Fé para confiar nele sem reservas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E esse foi um grande segredo que Deus disse para mim nesse dia: minha filha, você precisa ter fé. Não adianta você andar por aí com a fé dos outros. Você precisa acreditar. Eu vou fazer de você uma bênção. Seu pai vai se converter, sua família vai se converter. Eu vou entregar um ministério nas suas mãos. Você não vai, sua vida não vai acabar como está. Sempre Deus fala e faz. Deus é bom. A terceira coisa então é pedir a Deus para ter fé. O segundo tipo de terreno rochoso é o que chamamos de solo pedregoso. É o que tem muitas pedras no subsolo, de todos os tamanhos, desde pequeninas até as grandes. Para que o agricultor possa trabalhar nesse tipo de solo, é preciso muito esforço para limpá-lo sempre. Deus deseja limpar o solo pedregoso e obstinado das nossas almas. Ele deseja plantar os pés de sua própria justiça nos lugares de onde ele retirou as pedras da desobediência. Deus quer retirar as pedras da desobediência e da obstinação de nós. Enquanto nós continuarmos
a pensar que vamos fazer o que queremos, só o que queremos, e vamos agradar a Deus, nós não andamos. Nós temos que deixar que Ele tire essas pedras de dentro de nós, para que nós possamos crescer. Essas áreas que obstinadamente nós recusamos submeter a Cristo, são chamados de solo estéril, cheios de rocha. Parece que caímos sempre no mesmo erro, porque nós não deixamos Deus tirar essas pedras, para no lugar delas plantar a sua justiça. Lá mesmo, onde havia resistência à ação da sua palavra. Você já percebeu que você cai sempre na mesma tentação, no mesmo erro, na mesma coisa, é sempre igual? E aí você se queixa, o diabo te acusa sempre da mesma coisa, porque ali aquela pedra precisa sair. Era uma das coisas que mais me fazia sofrer. Eu sempre caía nas mesmas coisas. E às vezes não era fazendo algo, era deixando de fazer, era me omitindo quando eu deveria dar testemunho. Outras vezes era me exaltando quando eu não deveria, era falando, até mesmo defendendo a Cristo quando eu deveria me calar, porque às vezes Deus manda você se calar, principalmente dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Jesus não precisa de você como advogado. A Bíblia diz que Ele é meu advogado e seu advogado. E eu achava que com o meu diploma de advogado que eu tinha que advogar para Jesus. Mas não era isso que eu queria. E eu caía sempre na mesma coisa. E Deus está dizendo para você hoje, não caia mais na mesma coisa. O nome disso é obstinação, é terreno rochoso, é terreno pedregoso. Jesus tem suado para trabalhar na sua vida, Jesus tem se esforçado para você crescer, mas enquanto você não deixar Ele remover essas pedras, você vai cair sempre no mesmo erro. Hoje, Ele quer tirar essas pedrinhas da sua vida. Amém. Se nós desejarmos realmente uma mudança no nosso caráter, Ele vai realizar a mudança. Temos que abrir o coração e nos tornarmos abertos à operação de Deus em nós. Há pessoas aqui, Deus está mostrando, que até se fazem de coitadinhas em determinadas áreas. Ai Deus, mas isso aqui, deixa que Deus tire a pedra da autopiedade. Deixa que Deus tire a pedra da falta de perdão. Deixa que Deus tire a pedra da obstinação. Deixa que Deus tire. E você vai ver como é maravilhoso você ter a escolha de não cair mais nos mesmos erros. Quando você se deparar com aquilo, você tem a escolha de dizer, não, eu escolho não reagir. Ou então, eu escolho reagir de outro modo. É muito melhor. Temos que abrir nosso coração para Ele, porque em Filipenses 2,13 está escrito, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Você quer? Ele vai mudar o seu querer. Porque para que Ele possa realizar o que Ele quer na sua vida, o que é que você quer? Você vai continuar obstinado, eu só quero aquilo, igual aquela irmãzinha. Eu só quero se for aquele irmão. Eu só quero Ele, eu pedi a Jesus Ele. E Jesus não dá, porque está sabendo que aquilo é um sapo, não é um príncipe. E aí eu estou pedindo, eu estou de joelho calejado, eu só quero Ele, só serve Ele. E Jesus está abrindo porta de outras coisas, e aí você, eu só quero isso, eu só quero aquilo. É pedra, irmãos. O terceiro tipo de solo rochoso é o que nós conhecemos como solo cascalhado. Nele, a terra é intercalada entre camadas de cascalho e areia e por cima uma camada muito fina de terra. Terra pura que esconde a verdadeira condição daquele terreno. Você já percebeu? O terreno pedregoso, ele esconde a verdadeira condição do terreno, porque ele tem uma camada fina de terra e aos olhos das pessoas
grandes, pedras pequenas, tem cascalho, areia, tudo que não presta. Aquela camada fina de terra pura esconde a verdadeira condição do terreno. O que se planta ali desenvolve-se rápido. E subitamente, mas aí vem o sol das adversidades, o sol das dificuldades, então ela seca, porque o cascalho e a areia atuam como uma peneira. As águas escoam e levam os elementos nutritivos da terra. Ela permanece ali, mas ela está oca, vazia, estéril e sem entusiasmo. É assim que acontece. Mas, Mário, o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é tudo isso que você está falando? Primeiro, o cascalho, a camada de cascalho que se encontra abaixo da superfície da alma, chama-se ingratidão. É aquela mania que nós temos de resmungar, que está tão profundamente arraigada no ser humano e que muitos possuem: reclamar, pensar mal. São pessoas que reclamam contra Deus pela maneira como Deus conduz e dispõe de suas vidas. São pessoas impertinentes que protestam contra tudo, todos, mas principalmente contra a sua própria sorte, achando-se coitadinhos, achando sempre tudo ruim e achando ruim a estrada que a vida o levou, esquecendo-se que Deus deu a mim e a você livre-arbítrio e que nós escolhemos, agora adultos, aquilo que nós fazemos. É muito interessante. Eu lembrei de uma música que, quando eu estava escrevendo essa mensagem, fez muito sucesso. Ela dizia que Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio, pele e osso, simplesmente quase sem recheio, muito brigão, principalmente quando alguém falava da mãe. Isso é um retrato da ingratidão. É claro que a maioria das pessoas não exibe essas marcas, inclusive nós crentes, nós não exibimos essas marcas. Às vezes alguns se arriscam a exibir superficialmente em público. Há pessoas que sorriem, mas suas atitudes estão cheias de ressentimento. Ressentimento contra Deus, pela forma como Ele fez as coisas, pela forma como Ele conduz a sua vida. E essas atitudes tomam a forma de um desafio. São pessoas que colocam Deus na parede e entristecem o Espírito de Deus. Nesse terreno, o Espírito de Deus não pode produzir seus frutos. É o terreno cascalhoso das queixas, das lamúrias, da autocomiseração. Lá em Hebreus 3:12-19, Deus nos adverte: não podemos murmurar como fez o povo de Israel no deserto. Eles provocaram a ira de Deus. Mas Mara, a areia, o que ela representa? A camada de areia em nossas vidas é a nossa mania de apontar os erros, de criticar e de censurar o mundo inteiro. Nós temos a tendência a enxergar apenas o lado ruim, o lado difícil das coisas, esperar o pior de Deus, esperar o pior das pessoas, porque no deserto só há areia e na areia pura não brota nada. Nada. Devemos de vez em quando pegar uma folha de papel e escrever o que temos de bom, começando pelo novo dia que Deus nos deu, começando pela esperança que nós temos nele, uma flor bonita, um amigo, um irmão, a família, o fato de não estarmos em guerra e por aí vai, de sermos um país onde o evangelho pode ser pregado livremente. Enfim, devemos reconhecer Deus em nossas vidas, aceitar o domínio dele, tirar a pedra, porque ele tem o controle de tudo. Não resista mais a Deus e, sobretudo, admita que ele é bom e ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer primeiro que ele existe. Tira a incredulidade. Em segundo lugar, tem que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca Deus? Você busca Deus.
Então creia, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A sua vida não vai terminar assim. Glória a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não seja obstinado. Pare de cair nas mesmas coisas. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigada por tua misericórdia para conosco. Obrigada, Senhor, porque apesar, Jesus querido, do cascalho, apesar dos pedregulhos, nós sabemos, Senhor, que tu podes transformar as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que tu és galardoador daqueles que te buscam. Nós viemos aqui para te buscar. E nós cremos, Senhor, que vai haver testemunho na tua casa. Nós cremos, Senhor, que nós não vamos sair daqui como entramos, Pai. Cremos, ó Pai, que tu vais nos transformar para a glória do teu nome. Te agradecemos em nome